E se eu te dissesse que a inteligência que tanto valorizamos é frequentemente apenas a mais elaborada das máscaras? Uma persona de conhecimento que serve para esconder um pavor profundo da própria vacuidade, uma estupidez essencial que o ego se recusa visceralmente a reconhecer. O que chamamos de ignorância arrogante não é uma simples falha cognitiva, mas sim a manifestação mais letal e persistente de uma alma em ruínas, um colapso moral e psíquico que nos condena e a todos que nos rodeiam à repetição cíclica e dolorosa dos mesmos equívocos civilizacionais. Essa inflação, onde o mais ignorante se sente um Deus onisciente, é um diagnóstico de desespero. A academia moderna insiste em categorizar esse fenômeno com rótulos frios e superficiais. Mas a verdadeira origem desse abismo, onde o narcisista estúpido se veste com o manto real da sabedoria, reside oculta nas profundezas insondáveis do inconsciente coletivo. Um reino de sombras onde poucos ousam sequer pisar. Fique absolutamente fixo nesta transmissão, porque a chave mestra para desmantelar essa ilusão, a revelação brutal contida nos últimos 60 segundos deste mergulho, é o exato antídoto que o professor Carl Jung deixou codificado em sua obra, a única ferramenta capaz de perfurar a armadura de superioridade que talvez você, ou, mais perigosamente, alguém de extrema importância na sua vida, esteja usando neste preciso instante. O próprio Carl Gustav Jung, o mestre inquestionável da arquitetura psíquica, jamais enxergou essa arrogância como uma mera falha de caráter ou falta de instrução formal, mas sim como o sintoma inevitável de uma inflação patológica do ego. Um momento trágico, onde a persona forjada de inteligência artificial engole por inteiro o potencial si mesmo, transformando o indivíduo que poderia ser completo em uma caricatura vazia e ruidosa de sua própria potencialidade humana. Quando eu desmantelar os 3 pilares essenciais dessa ilusão nefasta e sedutora, você começará a reconhecer com clareza cristalina a arquitetura sombria dessa prisão narcisista operando ativamente, talvez nos corredores gélidos da sua vida profissional, talvez nas dinâmicas sufocantes da sua família de origem, ou, o que é mais assustador, talvez ela já esteja instalada e dissimulada dentro do seu próprio peito, sussurrando mentiras confortáveis sobre sua grandiosidade. Hoje, você vai desvendar a anatomia detalhada do arquétipo da incompetência orgulhosa e seus reflexos sociais. A estratégia precisa para criar uma fissura irreversível nessa armadura de arrogância intelectual. E o mais importante, compreenderá como a verdadeira humildade, o único farol da inteligência genuína, não nasce da negação, mas sim do encontro doloroso, inevitável e redentor com a sua sombra mais primitiva. Ao final absoluto deste vídeo, vou revelar a única pergunta existencial que você pode e deve fazer a qualquer narcisista inflado. Uma frase simples, mas devastadora, capaz de desarmar instantaneamente a sua falsa sabedoria e, por um instante fugaz e aterrorizante, forçá-lo a encarar o vazio abissal que ele dedicou a vida inteira tentando preencher com ruído. O labirinto do autoconhecimento é forrado com espelhos convexos que distorcem a imagem que temos de nós mesmos. E o ponto cego mais perigoso nessa jornada é exatamente o lugar onde a ignorância se encontra com a vaidade. Jung nos ensinou que a persona, essa máscara social que usamos para interagir com o mundo, é necessária. Ela é o invólucro de proteção que permite a convivência civilizada. Mas quando essa persona é construída unicamente sobre areia movediça, sobre a premissa de uma inteligência que não existe ou é superficial, ela incha. Ela se torna um balão de ar quente, uma projeção vazia que o indivíduo se esforça desesperadamente para manter no céu da percepção pública. Essa é a gênese da estupidez narcisista.
O indivíduo não é simplesmente burro, ele é, no sentido mais profundo, cego para si mesmo. Ele sofre de uma incapacidade crônica de integrar a própria sombra, aquele repositório de falhas, erros, inseguranças e, crucialmente neste contexto, a própria incompetência intelectual. A sombra da ignorância é insuportável para o ego inflado. O narcisista, que no fundo carrega um núcleo de insegurança do tamanho de um planeta, precisa desesperadamente se convencer e convencer o mundo de que ele detém a chave, o mapa, a fórmula mágica. Essa não é uma busca por conhecimento, mas uma fuga da humilhação. Para evitar a dor lancinante de admitir um "eu não sei" simples, o ego constrói um castelo de afirmações categóricas, de opiniões não solicitadas, de refutações violentas. Ele precisa dominar o campo do discurso, não pela força da lógica, mas pelo volume da voz e pela agressividade da postura. Ele não está argumentando, ele está defendendo a própria existência psíquica. O custo disso é altíssimo, tanto para o indivíduo quanto para o tecido social. A estupidez narcisista é contagiosa. Ela se espalha através da intimidação e da projeção. Pensemos na metáfora do rei nu, mas com uma reviravolta junguiana. O narcisista não está apenas nu. Ele está convencido de que veste os trajes mais finos e invisíveis da sabedoria superior. E pior, ele projeta a sua nudez, a sua falta, nos outros. Se você ousa apontar a ausência de substância, se você menciona a superficialidade do seu argumento, o que acontece? Ele não reconhece o erro, ele instantaneamente te rotula. Você é o ignorante, você é o invejoso, você é aquele que não tem a capacidade de enxergar a complexidade do seu pensamento. A projeção é o mecanismo de defesa primário. Ele está atirando a própria sombra em sua direção. Ele está tentando vesti-lo com a ignorância que ele não suporta em si mesmo. O efeito Dunning-Kruger, que a ciência comportamental moderna tanto estuda, é apenas um sintoma superficial dessa doença da alma. Jung nos leva mais fundo, ao coração arquetípico. O problema não é a baixa performance cognitiva, mas a alta performance defensiva. A pessoa não é burra por falta de neurônios. Ela é burra porque escolheu inconscientemente a rota mais fácil para a sobrevivência do seu ego, a rota da autoilusão gloriosa. A verdade é pesada. O conhecimento é um fardo. Ele exige a admissão constante de que ainda há oceanos inteiros a serem navegados e que você mal está na praia. O narcisista estúpido, ao contrário, declara que já mapeou todos os continentes e que a viagem acabou. Essa fixação na persona de saber é o impedimento fundamental para a individuação. O processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é, exige a destruição periódica das personas antigas, exige o confronto com a sombra, exige que o ego desça do pedestal e se curve diante do si mesmo, que é a totalidade, inclusive a totalidade da sua ignorância. Mas o narcisista inflado, ele paralisou o processo. Ele congelou a si mesmo na adolescência psicológica, onde a opinião é um fato, onde a emoção é um argumento e onde a dúvida é uma traição imperdoável. A armadura da arrogância é forjada no medo, medo de ser visto, medo de ser julgado, medo da mediocridade. E, para neutralizar esse medo, ele se hipertrofia. Ele constrói um dialeto complexo, cheio de jargões técnicos mal compreendidos, de citações fora de contexto, de teorias grandiosas que ele mal consegue explicar. Ele fala muito para não dizer nada. Ele cria ruído para abafar o silêncio interno da falta de substância. Essa é a estratégia do vaso vazio. O vaso vazio faz o som mais alto. Um tambor cheio não ressoa como um tambor oco. E o narcisista estúpido é, acima de tudo, um tambor oco em busca de eco. O arquétipo da incompetência orgulhosa, que prometi desvendar, é uma variação perigosa do puer aeternus,
o menino eterno que se recusa a crescer. O puer aeternus intelectual não quer se submeter à disciplina da aprendizagem real. Ele quer os resultados, o status de sábio, sem o processo doloroso do trabalho interior. Ele rouba o fogo dos deuses, mas não sabe como mantê-lo aceso, apenas como usá-lo para incendiar a reputação alheia. Ele é o Prometeu vaidoso, que se vangloria de ter o conhecimento, mas que, na verdade, detém apenas uma cópia de segunda mão e mal impressa. A sua estupidez não está na ausência de informação, mas na ausência de capacidade de processar essa informação com humildade e integridade. E aqui reside a tragédia da vaidade intelectual. Ela é um assassinato lento da alma. Ao negar a própria sombra intelectual, o indivíduo nega a possibilidade de crescimento. A jornada da individuação é uma espiral, não um círculo, mas o narcisista estúpido está preso em um círculo vicioso de autodefesa e reafirmação. Ele não avança, ele apenas gira em torno de seu próprio ego superdimensionado, como um satélite em órbita perpétua de si mesmo, incapaz de pousar no solo fértil da realidade. A estratégia para perfurar essa armadura não é o confronto lógico. A lógica é uma ferramenta do ego superior, mas o ego inflado do narcisista estúpido distorce a lógica para servir aos seus propósitos. Você não pode argumentar com quem se recusa a reconhecer as regras do jogo. A única forma de criar uma fissura é através da ressonância, através da exposição de um símbolo que ele não possa projetar, ou através de uma pergunta que exija introspecção pura, algo que ele ativamente evita. Nossa sociedade, obcecada pela imagem, pela performance imediata e pela superfície, alimenta vorazmente esse arquétipo. Nós recompensamos o ruído. Nós aplaudimos o confiante, mesmo que ele esteja errado. A complexidade, a nuance e a admissão de dúvida, que são as marcas da verdadeira inteligência, são frequentemente vistas como fraqueza ou indecisão. O narcisista estúpido prospera nesse ambiente porque ele oferece certezas rápidas, embalagens coloridas e respostas definitivas para perguntas complexas. Ele é o mercador de ilusões, vendendo a segurança de que a realidade é simples e que ele a dominou. Mas o que acontece quando a realidade bate à porta? Quando a complexidade do mundo exige mais do que meras afirmações grandiosas? O narcisista estúpido entra em colapso. Seu castelo de cartas desmorona e a única reação que lhe resta é a fúria. A fúria é o último recurso do ego que está prestes a ser exposto. É a tentativa violenta de reprimir a sombra que ameaça emergir. A incapacidade de suportar a falha é a falha fundamental. O caminho para a verdadeira sabedoria passa pela nigredo, o estágio de escurecimento ou putrefação na alquimia junguiana. É o momento em que o ego deve ser dissolvido, que a persona deve ser queimada e que o indivíduo deve se curvar ao fato de que ele é, em grande parte, uma coleção de influências inconscientes e limitações herdadas. A humildade, nesse sentido, não é uma virtude moral, é uma realização psicológica. É a compreensão do seu lugar no cosmos, que é vasto e indiferente às suas pequenas certezas. A verdadeira inteligência não é medida pelo quanto você sabe, mas pelo quão bem você suporta o que você não sabe. É a capacidade de manter a tensão dos opostos. Saber que você é capaz de sabedoria profunda e, ao mesmo tempo, capaz de ignorância abissal. Essa é a integridade psíquica. O narcisista estúpido quebra essa integridade ao cortar metade da equação. Ele só aceita o lado da luz, mas ao fazê-lo, ele condena sua luz a ser artificial e tênue. Quando olhamos para a história, o arquétipo do narcisista estúpido se repete infinitamente em líderes, gurus e intelectuais de palco. São aqueles que se apaixonam pelo próprio reflexo no lago da opinião pública, esquecendo-se da sede real de conhecimento que deveria impulsioná-los.
Eles confundem a fama com a sabedoria. Eles acreditam que a aclamação externa valida o vazio interno, mas a aclamação é o veneno que solidifica a persona e impede o despertar. E o que fazer diante dessa figura? Como lidar com a toxicidade dessa arrogância que se veste de superioridade? O confronto direto, como já dito, é inútil. É como tentar apagar o fogo com gasolina. A energia da persona dele se alimentará da sua oposição. A estratégia junguiana exige o trabalho com o símbolo, ou, no mínimo, a introdução de uma realidade que ele não consegue absorver em seu sistema defensivo. Lembre-se sempre, a função principal do narcisista estúpido é manter o seu mundo pequeno e controlável. Se ele admite que há algo maior, mais complexo, ou que ele não domina, o seu mundo desmorona. Portanto, ele reduz a realidade ao que cabe na sua caixinha de entendimento limitado. Ele simplifica o complexo e ridiculariza o profundo. Ele é o inimigo da nuance. A nuance, o detalhe, a incerteza, são os solventes que corroem sua falsa sabedoria. Neste ponto da nossa jornada, depois de termos mapeado a arquitetura sombria dessa inflação do ego e reconhecido a persona como um disfarce fatal, precisamos nos aprofundar na projeção, esse mecanismo tão central na manutenção da ignorância orgulhosa. O narcisista estúpido não apenas nega a própria sombra, ele a terceiriza. A incompetência que ele sente no fundo do seu ser, o medo de ser pego em flagrante ignorância, tudo isso é expelido e depositado no ambiente e nas pessoas ao seu redor. Ele cria bodes expiatórios intelectuais. Se ele falha em um projeto, o erro é sempre da equipe, da burocracia, do mercado, de uma conspiração oculta. Jamais dele. Se ele não consegue compreender um texto complexo, o texto é que é mal escrito, o autor é que é pretensioso, o campo de estudo é que é inútil. Ele é um mestre em transformar a responsabilidade pessoal em culpa alheia. A projeção não é um ato consciente de malícia, é um reflexo psíquico de sobrevivência do ego inflado. Para ele, aceitar a falha significaria a morte simbólica de sua persona de sábio. E como o ego é o centro da sua consciência, essa ameaça é sentida como uma ameaça à própria vida. Essa é a razão pela qual a conversa com o narcisista estúpido é sempre circular e exaustiva. Você não está conversando com um ser humano buscando a verdade. Você está conversando com um sistema de defesa altamente sofisticado que só tem um objetivo: proteger a fachada. E essa fachada, ironicamente, é a causa de sua prisão. Ele é o carcereiro de si mesmo e as barras de sua cela são feitas de certezas rígidas. O antídoto junguiano, a alquimia que transforma o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria, passa inevitavelmente pelo reconhecimento do outro. O outro, na perspectiva do narcisista estúpido, é sempre um espelho imperfeito, um inimigo potencial ou um mero objeto para validação. Ele não vê a humanidade no outro, apenas a funcionalidade. Para ele, a inteligência alheia é uma afronta, um lembrete da sua própria deficiência negada. Por isso, ele deve diminuir, desvalorizar e, se possível, destruir simbolicamente qualquer fonte de luz que ameace ofuscar o seu brilho artificial. Jung dedicou grande parte de sua vida a entender a relação entre o ego e o inconsciente. E o caso do narcisista estúpido é um exemplo clássico de um ego que se tornou tão tirânico que rompeu todas as conexões com as profundezas. Ele vive na superfície, no brilho refletido, na ilusão de controle. O ego, que deveria ser o mordomo da casa, tornou-se o rei despótico, banindo do reino da consciência qualquer mensageiro que trouxesse notícias ruins, ou seja, qualquer evidência de ignorância ou vulnerabilidade. A nossa tarefa, como indivíduos que buscam a totalidade, é aprender a mapear esses padrões em nós mesmos
e nos outros. Não para julgar, mas para entender a dinâmica de poder psíquico. Quando você se depara com a arrogância inflada, não veja a inteligência, veja o pavor. Não veja a força, veja a fragilidade psíquica extrema que requer uma couraça tão espessa para sobreviver. Essa mudança de perspectiva é a primeira fissura na armadura. Pensemos na metáfora do labirinto. O conhecimento é um labirinto vasto e complexo. O indivíduo verdadeiramente sábio se deleita na exploração dos corredores escuros, na admissão de becos sem saída, na alegria de encontrar um novo caminho. Ele sabe que se perder faz parte de encontrar. O narcisista estúpido, no entanto, declara que ele não apenas encontrou a saída, mas que o labirinto inteiro é, na verdade, apenas um círculo simples que ele já dominou. Ele se recusa a ver a complexidade, porque a complexidade exige humildade e esforço contínuo. O conceito de sombra é fundamental. A sombra não é apenas o mal moral. Ela é tudo aquilo que o ego rejeita. No caso do intelectual narcisista, a sombra carrega a bandeira da ignorância, da incerteza, da capacidade de ser enganado. E enquanto essa sombra não for integrada, reconhecida e aceita como parte do eu, a pessoa continuará a inchar. O volume da sua voz e a rigidez das suas opiniões são inversamente proporcionais à sua substância interna. A confrontação da sombra exige coragem hercúlea. Exige que o indivíduo olhe para o espelho e diga: eu sou limitado, eu sou ignorante em muitas áreas, eu posso estar errado. Para a maioria das pessoas, isso é difícil. Para o narcisista estúpido, isso é existencialmente impossível. A sua identidade está colada à imagem de superioridade inatacável. Ele não pode se dar ao luxo da dúvida. Por isso, a verdadeira estratégia de transformação, aquela que prometemos revelar, não é sobre derrubar o argumento dele, mas sobre derrubar o palco onde ele se apresenta. É sobre forçar o encontro com o real, que é sempre mais complexo, mais cinzento e mais humilde do que a sua persona permite. A humildade, na visão junguiana, é o resultado direto da experiência de esmagamento do ego. É quando o indivíduo percebe, através de uma crise ou de um insight profundo, que ele não é o centro do universo, que o seu pequeno ego é apenas uma ilha flutuante no vasto oceano do inconsciente. Essa percepção é dolorosa, mas é ela que liberta a energia psíquica que estava sendo gasta na manutenção da persona de superioridade. Quando essa energia é liberada, ela pode ser redirecionada para a individuação real, para a busca genuína do conhecimento que nasce da curiosidade e não da vaidade. A humildade é o reconhecimento da diferença entre o que você pensa que é e o que você realmente é. Um ser em constante devir, permanentemente inacabado e, por isso mesmo, infinitamente cheio de potencial. A jornada do herói, em muitos mitos, envolve a descida ao submundo. Para o narcisista estúpido, o submundo é o reconhecimento da sua própria superficialidade. É a jornada que ele se recusa a fazer. Ele prefere ficar na luz brilhante e artificial da superfície, mesmo que essa luz o queime e o isole. O preço da sua arrogância é a solidão da alma. Ele pode ter seguidores, admiradores, mas ele não tem conexões reais, porque a conexão real exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é o oposto da persona inflada. A sombra, se não for integrada, não desaparece. Ela se fortalece e se manifesta em formas ainda mais destrutivas. O narcisista estúpido, quanto mais velho fica, mais rígido se torna em suas crenças, mais violento em suas projeções, porque a sombra da ignorância acumulada está se tornando gigantesca e aterrorizante. O peso do que ele não sabe é um fardo insuportável. Portanto, a solução não é a educação formal. Você pode dar diplomas e títulos a essa pessoa, mas eles serão apenas novos adornos para a persona. A solução é a confrontação psíquica.
Não a sua confrontação direta, mas a confrontação que o inconsciente inevitavelmente impõe. A vida tem maneiras brutais de quebrar as personas. Uma grande falha, uma humilhação pública, uma doença. Esses são os porteiros da Nigredo que forçam o ego a se render. Nosso objetivo, ao entender essa dinâmica, é proteger a nós mesmos da contaminação psíquica e, se possível, oferecer um caminho de volta, mesmo que ele seja rejeitado. A contaminação psíquica ocorre quando você aceita as projeções dele, quando você permite que ele defina você como o ignorante, o burro, o invejoso, quando você internaliza a sombra dele. A inteligência passa pela capacidade de diferenciar o que é seu e o que é projeção do outro. O narcisista estúpido só vence quando você assume o papel que ele lhe atribuiu. A estratégia de desarmamento, a arte de perfurar a armadura de arrogância, não reside no ataque, mas na interrupção do seu fluxo de autoafirmação. É preciso injetar um elemento de realidade que não pode ser imediatamente distorcido. Por exemplo, em vez de refutar a afirmação, você pode perguntar sobre a experiência. Essa é uma teoria interessante. Qual foi o momento exato na sua vida real onde a aplicação prática dessa ideia falhou e o que você aprendeu com essa falha, não em teoria, mas na dor da experiência? O narcisista estúpido detesta falar de falha e de dor, porque a falha é a manifestação da sombra. E a dor é o sintoma de que a persona está se quebrando. Ele tentará imediatamente intelectualizar a falha ou culpar um agente externo. A sua persistência deve ser suave, mas implacável. Não, me diga sobre a sua dor, a sua incerteza, o momento em que você se sentiu pequeno. A inteligência real exige a capacidade de metabolizar a dor da imperfeição e transformá-la em sabedoria. A arrogância é o sintoma da indigestão psíquica. Nós vivemos em uma era onde a informação é abundante e o conhecimento profundo é raro. O narcisista estúpido confunde a abundância de informação com a profundidade do conhecimento. Ele é um arquivista ruidoso, não um filósofo silencioso. O sábio se cala para ouvir o inconsciente e a complexidade do mundo. O arrogante estúpido fala para preencher o silêncio que o aterroriza. A sabedoria, o último estágio da individuação, é frequentemente simbolizada pelo sábio ancião ou pela sábia velha, arquétipos que representam o conhecimento integrado através da experiência de vida, da confrontação com a sombra e da aceitação da morte e da imperfeição. O narcisista estúpido recusa a velhice psíquica. Ele insiste na juventude eterna da sua persona. Ele se recusa a carregar as cicatrizes que são as provas da jornada. Para desmantelar o sistema, precisamos entender o poder do mito. O narcisista estúpido vive um mito pessoal de grandiosidade não merecida. Ele é o herói de uma história onde ele nunca erra, onde ele nunca duvida. Ele é, essencialmente, um Deus falso. E como todo falso Deus, ele exige sacrifícios. O sacrifício da sua atenção, da sua energia e o sacrifício da verdade. O processo alquímico que leva à humildade não é rápido. E ele não pode ser imposto de fora. Ele exige uma crise interna, um momento de reconhecimento brutal, onde o indivíduo percebe que toda a sua estrutura de ego foi construída sobre uma mentira. Essa crise é a porta de entrada para a verdadeira inteligência. Pois a inteligência real é a capacidade de reestruturar a si mesmo, de admitir o erro e de começar novamente, a partir de um lugar de maior integridade psíquica. A nossa responsabilidade diante desse fenômeno é dupla. Primeiro, a autodefesa. Não permita que a sombra projetada se instale em você. Mantenha-se aterrado na sua própria sombra, reconhecendo suas falhas, para que as falhas dele não pareçam mais atraentes ou assustadoras. Segundo, a compaixão junguiana.
Entenda que a arrogância é uma doença da alma. É a dor de um ser que está sufocado pela sua própria máscara. Isso não significa que você deve tolerar a toxicidade, mas significa que você deve entender a profundidade da sua tragédia. O narcisista estúpido é, em última análise, a sua própria vítima. Ele está condenado a uma vida de superficialidade, porque o preço da profundidade, a vulnerabilidade, é algo que ele não pode pagar. Ele é o homem que tem medo de pisar no chão mole, preferindo andar sobre o gelo fino da sua própria invulnerabilidade. E sabemos o que acontece com quem anda sobre gelo fino quando o peso da realidade se torna grande demais. O peso da realidade, em termos junguianos, é o inconsciente. O inconsciente é sempre mais vasto, mais sábio e mais poderoso do que o ego. Quando o ego se infla, a ponto de achar que domina o inconsciente, ele está à beira da psicose. A estupidez narcisista é a neurose que precede a psicose, é a negação organizada do caos interno. E o que a verdadeira sabedoria nos ensina sobre a ignorância. Ela nos ensina que a ignorância é o solo fértil de onde pode nascer o novo conhecimento. Se você já sabe tudo, você não tem espaço para aprender. Se você aceita a sua ignorância como um vasto campo a ser cultivado, então você é infinitamente rico em potencial. O narcisista estúpido insiste que seu campo está todo cultivado, mas ele está olhando para um deserto sob o sol do meio-dia. A jornada da vida é a jornada para integrar a sombra, para purificar a persona, para equilibrar o ego com o si mesmo, para se tornar inteiro. O narcisista estúpido rejeitou essa jornada no primeiro passo. Ele se contentou com a fotografia em vez do filme, com a casca em vez do fruto. A questão que permanece é, como nós, que buscamos a individuação, reagimos à presença constante desse arquétipo no mundo moderno. Devemos nos tornar faróis de nuance e humildade. Devemos nos recusar a participar do jogo da afirmação vazia. Devemos honrar a complexidade e a dúvida, pois são elas as guardiãs da porta da sabedoria. A negação da dúvida é a negação da possibilidade. Aquele que se recusa a duvidar de si mesmo já parou de aprender. Ele se transformou em uma estátua de sal, fixada em um momento de falsa glória, incapaz de acompanhar o fluxo contínuo e transformador da vida. A metáfora final que nos conecta a Jung é a do alquimista. O alquimista trabalha com o chumbo, a matéria-prima, a ignorância bruta, a sombra, para transformá-lo em ouro, a sabedoria, o si mesmo. O narcisista estúpido finge que ele já começou com o ouro. Ele rouba a conclusão sem ter feito o processo. Ele é um fraude alquímico, e o universo, a vida, o inconsciente, não podem ser fraudados. O preço será cobrado. O preço é a incapacidade de amar verdadeiramente, de criar profundamente, de conectar-se com o sagrado da vida. Porque tudo isso exige o abandono do controle e a aceitação da vulnerabilidade. O narcisista estúpido, preso na sua concha de superioridade, é um ser não realizado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E aqui chegamos à promessa final, o ponto de inflexão que nos permite desarmar essa persona de falsa sabedoria. Se a arrogância é a defesa contra o medo da incompetência, a maneira de perfurar essa defesa não é com um argumento, mas com uma flecha direta ao seu calcanhar de Aquiles psíquico. A única pergunta que você pode fazer a um narcisista estúpido, que o obriga a encarar o vazio que ele tanto tenta preencher, é simples, mas brutal em sua exigência de introspecção.
Se você tivesse que desistir de toda a sua reputação e de todo o seu status para finalmente entender a verdade mais profunda sobre si mesmo, você pagaria esse preço. E por quê? Essa pergunta é um ataque simbólico à persona e ao ego inflado. Ela força uma escolha entre a verdade interna e o reconhecimento externo. O narcisista estúpido jamais escolherá a verdade em detrimento da persona, e a sua resposta evasiva, ou a sua fúria defensiva, será a sua admissão silenciosa de que ele prefere ser o rei de uma montanha de mentiras a ser um humilde explorador da planície da verdade. A resposta dele não é para você, mas para a sua própria sombra, uma sombra que ele tentará desesperadamente projetar em você ao final da conversa. A verdadeira inteligência, meus amigos, não é a ausência de ignorância, mas a capacidade de suportar o peso da sua própria e inevitável ignorância sem se desintegrar, transformando esse vasto espaço do não saber em um convite constante à exploração. O narcisista estúpido se afoga em sua própria superficialidade por medo de mergulhar. A profundidade exige coragem. Que você encontre a coragem de quebrar suas próprias máscaras, de abraçar a sua sombra com todas as suas falhas e de reconhecer que a maior sabedoria reside no silêncio que se segue à admissão honesta da limitação humana. A humildade não é a ausência de orgulho, mas sim a presença da sombra plenamente aceita e integrada. Permita que essa ressonância se instale. Se este mergulho na arquitetura da alma humana o tocou, se esta visão junguiana perfurou a névoa da superficialidade, peço que você não deixe essa reflexão morrer aqui. Curta, comente abaixo, compartilhando a sua experiência de ter confrontado a arrogância ou a sua própria sombra. E, o mais importante, inscreva-se no canal para que juntos possamos continuar essa jornada essencial em direção à totalidade psíquica, trazendo luz aos recantos mais escuros do inconsciente coletivo. Participe da comunidade de buscadores que entendem que o real trabalho da vida é o trabalho interno. Essa busca pela totalidade, que é o cerne da individuação, é constantemente sabotada pelas forças da inflação do ego que se manifestam na arrogância descrita. O narcisista estúpido, ao negar sua sombra, nega a possibilidade de ser tocado pela vida de uma forma significativa. Ele se torna rígido, como uma armadura enferrujada, incapaz de se adaptar às novas realidades. A adaptação, que é o sinal vital da inteligência orgânica, torna-se impossível. Ele não aprende porque aprender é mudar. E mudar é admitir que o eu de ontem estava incompleto ou errado. Essa rigidez intelectual é uma prisão. O ego, ao invés de ser o mediador entre o inconsciente e o mundo, torna-se um ditador que exige obediência cega de todos os elementos psíquicos e, por extensão, de todos os seres humanos ao seu redor. Ele exige que o mundo se curve à sua percepção limitada. Quando o mundo se recusa, ele não questiona a sua percepção, mas sim a sanidade do mundo. Isso é a base da paranoia e do isolamento progressivo. O narcisista estúpido, com o tempo, cria um ambiente estéril ao seu redor, onde a verdade não pode florescer e onde a crítica é banida. Ele se cerca de ecos e bajuladores que funcionam como amortecedores psíquicos para garantir que nenhuma fissura atinja a sua persona. Essa corte de admiradores não é um sinal de poder, mas sim de uma fraqueza monumental. Ele precisa da validação externa constante para manter a ilusão interna. A ausência de retorno honesto e a presença de lisonjas funcionam como uma neblina que o impede de enxergar o precipício onde ele caminha. A inteligência real, por outro lado, procura ativamente o retorno, busca os pontos de atrito, valoriza a dissonância, porque sabe que o crescimento reside na correção e na expansão, e não na confirmação confortável. O que o Jung chamaria de função transcendente,
O processo que une o consciente e o inconsciente, criando um novo entendimento, é completamente interrompido pelo narcisista estúpido. Ele não transcende nada, ele reprime. Ele se contenta com a dualidade simplista. Eu estou certo, o mundo está errado. Ele não consegue sustentar a tensão dos opostos, que é a energia motriz da transformação psíquica. A vida é cheia de paradoxos, e o sábio vive pacificamente na intersecção desses paradoxos. O estúpido narcisista exige a resolução imediata, a resposta preto no branco, e ele a forja através da arrogância. A negação da complexidade é a sua ferramenta mais potente. Ele reduz problemas profundos a slogans vazios, a soluções simplórias, a argumentos circulares que impressionam pela sonoridade, mas que desmoronam ao primeiro toque da análise. Ele opera no nível do clichê arquetípico, o nível onde as ideias são usadas como armas ou como escudos, nunca como chaves para o entendimento. Quando essa estupidez se manifesta no poder, seja político, corporativo ou acadêmico, o resultado é catastrófico. O líder narcisista estúpido não apenas falha em reconhecer seus próprios erros, mas ele impõe sua cegueira à coletividade. Ele leva a navegação para os recifes porque se recusa a ouvir os navegadores experientes, confiando apenas no mapa que ele desenhou em sua própria cabeça, um mapa que reflete mais seus desejos de grandiosidade do que a realidade do oceano. A história está repleta de exemplos da queda de impérios e organizações devido à incapacidade de seus líderes de dizer a simples frase: "Eu me enganei". O medo da humilhação pública é, para ele, um terror maior do que a destruição de seu próprio empreendimento ou da sua comunidade. É por isso que ele se agarra a narrativas que já foram refutadas pela evidência. Ele não está defendendo uma ideia, ele está defendendo o seu ego. E o ego, nesse estado de inflação, se torna um vampiro psíquico, sugando a energia vital e a sanidade de todos ao seu redor. Para combater essa influência, devemos nos tornar mestres na arte da escuta passiva, a escuta que não reage imediatamente, mas que absorve e diferencia. Ao invés de reagir ao conteúdo do que ele diz, você deve reagir à estrutura psíquica por trás do que ele diz. O que essa afirmação revela sobre a sua sombra, o que essa certeza absoluta esconde de pavor. Ao fazer isso, você se torna o observador, o alquimista que analisa a matéria-prima, o discurso ruidoso, em busca do metal precioso, o medo oculto. Essa observação desapaixonada desvia a energia da projeção. Quando o narcisista estúpido tenta projetar a ignorância dele em você, ele espera uma reação de defesa. Ele espera que você gaste energia provando que é inteligente. Ao se recusar a entrar nesse jogo, ao manter a calma e a integridade, você devolve sutilmente a projeção a ele, forçando, ainda que inconscientemente, o reconhecimento do peso da sua própria sombra. Essa é a técnica da retenção sábia. A sabedoria não grita, ela sussurra com autoridade. A sabedoria sabe que a verdade não precisa de defesa histérica, pois ela se sustenta por si mesma. A estupidez, por outro lado, está sempre em pânico. A busca por status e reconhecimento é o oxigênio da persona narcisista. O narcisista estúpido vive para os aplausos. Ele se sente vazio sem o eco da sua própria voz reverberando no ambiente. Por isso, ele frequentemente entra em campos onde a visibilidade é alta, mas a profundidade é negociável, como em certas esferas midiáticas ou de influência. Ele prefere ser o peixe grande no aquário pequeno, a ser um mergulhador humilde no oceano profundo do conhecimento real. Jung nos alertou sobre o perigo de se identificar totalmente com um arquétipo. O narcisista estúpido identificou-se completamente com o arquétipo do mestre, do gênio, sem ter feito o trabalho necessário para merecer o título. Ele é o mestre de cerimônias do seu próprio vazio.
O caminho de volta para a integridade passa pela dor, e é por isso que ele o evita a todo custo. A dor é o catalisador da consciência. A dor de estar errado, a dor da humilhação, a dor da perda de status. Esses são os martelos que quebram o ego inflado. O sábio aceita essa dor como parte do processo. O estúpido narcisista a vê como um castigo injusto e a repele com violência. A cura reside na aceitação da ferida original, aquela que levou o indivíduo a construir uma persona tão grandiosa para se proteger. Geralmente, essa ferida está ligada à falta de reconhecimento genuíno na infância ou a um trauma que fez o ego decidir que a vulnerabilidade era fatal. A persona de inteligência é um mecanismo de defesa contra a possibilidade de ser ferido novamente. Se ele for o mais inteligente na sala, ele não pode ser diminuído. Mas a ironia é que, ao construir essa muralha de arrogância, ele se aprisiona e se diminui mais do que qualquer crítica externa jamais poderia fazer. Ele troca a possibilidade de uma vida plena pela segurança de uma imagem. Ele é o avarento da alma, guardando seu pequeno tesouro de falsa sabedoria em um cofre, mas nunca usando-o para comprar algo de valor real. A verdadeira tarefa do homem que busca a individuação é a confrontação constante com o inconsciente, que Jung chamava de a sombra que lança sua luz mais forte. O inconsciente é onde reside o potencial, mas também o perigo. O narcisista estúpido nega a existência desse submundo. Ele vive no dia claro e superficial da consciência, onde tudo parece simples e controlado. Mas o inconsciente é implacável. Ele se manifesta através de sintomas, de atos falhos, de projeções e, eventualmente, através de colapsos na vida externa. A vida dele se torna uma série de acidentes inexplicáveis, de relações quebradas, de frustrações que ele insiste em atribuir ao destino ou à maldade alheia. Ele nunca vê o padrão, pois o padrão aponta para o centro, para ele mesmo, o ponto cego da sua própria arrogância. A integridade intelectual, o oposto da estupidez narcisista, exige que o indivíduo honre os fatos, mesmo quando eles contradizem suas crenças mais queridas. Ela exige que ele seja um servo da verdade, e não o seu mestre. Exige a capacidade de suportar a incerteza. O narcisista estúpido tem uma relação tirânica com o tempo. Ele precisa de resultados imediatos, de reconhecimento instantâneo. Ele não consegue se comprometer com o processo lento e doloroso da maturação do conhecimento, que é como a germinação de uma semente. Ele quer a árvore adulta e frondosa no minuto seguinte ao plantio. A sua impaciência é o sintoma da sua superficialidade. A alquimia psíquica exige tempo e calor. O calor da vida, o fogo da experiência. O narcisista estúpido tenta acelerar o processo, tentando se convencer de que já atingiu o estado final. Ele rouba o ouro do futuro, mas o que ele tem nas mãos é apenas pirita. O nosso papel é não alimentar essa ilusão. É ser um agente da realidade, não através da brutalidade, mas através da calma daquele que sabe que o tempo está do lado da verdade. Quando você se depara com a arrogância inflada, não tente provar que você está certo. Apenas continue no seu trabalho, no seu estudo, no seu processo de individuação. A sua integridade silenciosa é o espelho mais devastador para ele. A sombra, uma vez aceita, transforma-se. A ignorância, uma vez reconhecida, transforma-se em potencial para o conhecimento. O ego, uma vez humilhado, transforma-se em um mediador eficaz entre o eu e o si mesmo. Essa é a promessa da psicologia profunda. O verdadeiro intelectual é aquele que vive no estado de não saber, como Sócrates, consciente de que seu conhecimento é limitado, mas essa consciência o impulsiona à busca constante. O narcisista estúpido se contenta com o fingimento,
E ao fazê-lo, ele perde o acesso à única fonte de sabedoria, que é inesgotável, a humildade diante do mistério. E o mistério é vasto. A complexidade do mundo, o enigma da psique humana, a profundidade do cosmos, tudo isso exige reverência. O narcisista estúpido não tem reverência, ele tem desprezo. Desprezo pela complexidade que ele não consegue dominar. Desprezo pela sabedoria que ele não consegue simular. Devemos cultivar a capacidade de observar, sem julgamento, a manifestação da sombra no outro. Ao ver a arrogância dele, devemos perguntar: onde eu também me recuso a ver minha própria ignorância? A maior inteligência é a autoconsciência. Se você usa essa observação externa para a sua própria introspecção, a toxicidade do narcisista estúpido se torna um catalisador para o seu crescimento. Você transforma o veneno dele em seu próprio remédio alquímico. A diferença crucial entre o sábio e o estúpido narcisista não é o coeficiente de inteligência, mas a relação com a verdade. O sábio se curva à verdade, mesmo que ela seja dolorosa. O estúpido narcisista tenta dobrar a verdade para que ela se encaixe na sua persona. Essa tentativa de domínio sobre a realidade é o seu maior erro. A realidade é maior do que qualquer ego. Jung nos ensinou que os deuses se manifestam no mundo moderno através das neuroses. A estupidez narcisista é a neurose de nossa era, a manifestação da nossa adoração ao ego inflado e à superficialidade. É a patologia da imagem e do desempenho, onde a substância foi sacrificada no altar da aparência. Ao reconhecer esse padrão, você se liberta da sua influência. Você não precisa mais se sentir intimidado pela certeza dele, pois você entende que essa certeza é apenas um véu fino sobre um abismo de insegurança. Você vê a fragilidade oculta por trás do rugido. A lição final do mestre suíço é sobre o centro. A individuação é a jornada para encontrar o centro do si mesmo, que é estável, mas o ego inflado se torna o falso centro, que é volátil e precisa de reforço constante. O narcisista estúpido está sempre tentando estabilizar a si mesmo através de fontes externas, títulos, aplausos, domínio sobre o discurso. Ele está sempre correndo, mas nunca chegando. É nossa única e verdadeira defesa, é o aprofundamento constante na nossa própria realidade interior. Quanto mais você conhece a sua sombra, quanto mais você aceita as suas limitações, menos a sombra projetada do outro terá poder sobre você. A humildade é a nossa armadura mais forte contra o narcisismo. E essa humildade nos leva a um lugar de poder real, o poder que não precisa dominar, mas que irradia, o poder de quem está inteiro, que não tem medo de dizer eu não sei. Essa é a marca da verdadeira inteligência e o único caminho para a liberdade psíquica. O ego inflado, ao contrário, vive em constante negação da morte. Ele se recusa a aceitar que ele, como persona, é finito e que seu conhecimento é transitório. A sabedoria, por outro lado, abraça a morte e o fim, pois é no fim que se revela a totalidade da experiência. O narcisista estúpido é, portanto, um ser que se recusa a viver plenamente, pois viver plenamente é aceitar a impermanência e a mudança. Ao voltarmos ao nosso ponto de partida, a inteligência como máscara, percebemos que o trabalho de desmascaramento não é externo, mas interno. É um trabalho de desmantelar as nossas próprias pretensões de saber e de abraçar o vasto território do não saber. É nesse silêncio fértil, livre do ruído da arrogância, que a verdadeira sabedoria pode finalmente começar a falar. Não se engane, a confrontação com essa figura não é um jogo casual. É uma batalha psíquica por sua própria integridade. E a única maneira de vencê-la é através da diferenciação e da não participação.
Recuse-se a ser o seu espelho, recuse-se a ser o seu alvo. O destino do narcisista estúpido é a solidão. Não a solidão do sábio, que escolhe a introspecção, mas a solidão do tirano, que expulsou todos os seus súditos leais por medo da verdade que eles carregavam. Ele se senta no trono da sua ignorância, coroado com a sua própria certeza, mas sem ninguém ao seu lado para compartilhar o peso do seu vazio. A psicologia profunda nos convida a ser vigilantes. A vigilância contra a inflação dentro de nós mesmos e a vigilância contra a sedução da certeza externa. O fascínio pela certeza é o primeiro passo para a estupidez. A inteligência reside na busca, na jornada, e não no ponto de chegada. O estúpido narcisista se fixou no destino e perdeu a beleza da navegação. O que fazer com o conhecimento agora? Use-o como um bisturi, não como um martelo. Use-o para dissecar a dinâmica, não para destruir o indivíduo, pois mesmo o narcisista estúpido é um fragmento do si mesmo em busca de totalidade. A sua dor é real, embora a sua resposta seja destrutiva. A verdadeira libertação acontece quando você percebe que a sua validação não depende da aceitação ou da refutação da pessoa arrogante. Sua validação é um processo interno, um diálogo contínuo entre seu ego e seu inconsciente. Quando esse diálogo é honesto, a voz externa da estupidez se torna apenas ruído de fundo, incapaz de penetrar a sua integridade. A tarefa do homem moderno, então, é a reintegração da sombra em todas as suas formas. A sombra moral, a sombra emocional e, crucialmente, a sombra intelectual, a nossa própria ignorância. Ao abraçarmos o quanto não sabemos, abrimos as portas para o aprendizado infinito. O narcisista estúpido fechou essas portas e trancou a si mesmo para fora do seu próprio jardim de potencialidade. O arquétipo do herói que ele tenta desesperadamente encarnar é, na verdade, a sua antítese. O herói de verdade, na mitologia, precisa descer e enfrentar o monstro no fundo do poço. O monstro do narcisista estúpido é a sua própria imagem refletida, a imagem de quem ele realmente é, um ser humano falível e limitado. Ele é o único que não tem a coragem de olhar para o próprio monstro. Nós terminamos onde a verdadeira busca começa, no silêncio da autoconsciência. Nesse silêncio, a voz da arrogância se dissolve e a quietude da sabedoria pode finalmente ser ouvida. O ruído cessa e a luz da consciência real, irrompe, não como um holofote sobre a persona, mas como um calor suave que ilumina o caminho da individuação. Essa é a jornada. Uma peregrinação constante da certeza para a incerteza, da aparência para a substância. Uma peregrinação que exige a renúncia diária ao conforto da arrogância. A recompensa é a liberdade, a totalidade, a capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo e com o mundo. A essência da vida, como Jung nos mostrou, é a tensão entre os opostos. A arrogância é a tentativa de eliminar essa tensão. A sabedoria é a capacidade de sustentá-la com graça, e é nessa sustentação que reside a nossa força mais profunda. Portanto, permaneça vigilante, atento aos sussurros da sua própria sombra e imune ao ruído alto da ignorância orgulhosa. O trabalho é seu e é eterno, e a recompensa é a sua própria alma. Permita que essa verdade se instale, que você possa, a partir de agora, reconhecer a diferença entre a luz artificial da vaidade e o calor do conhecimento forjado na humildade e na experiência profunda da falha. Essa diferenciação é a verdadeira arte de viver conscientemente. Se você absorveu este ensinamento e ele ressoou na sua busca por autenticidade, por favor, transmita esta mensagem. Compartilhe este roteiro com aqueles que precisam urgentemente dessa clareza. Curta e comente para sinalizar ao inconsciente coletivo que o trabalho da sombra é importante e valorizado.
E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para que a comunidade de buscadores de profundidade continue a crescer e a influenciar o mundo com a luz da autoconsciência, não com o brilho superficial da arrogância. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios da psique e a construir um caminho mais honesto para a individuação. O tempo para a superficialidade acabou. O trabalho da alma é agora, e a coragem de ser imperfeito é a sua maior inteligência.